Saudade de você, sempre bom conversar contigo. Cara, você some, desaparece, aí a coisa fervendo. E você está cheio de atividades que eu sei. Olha, para quem não conhece o List Vieira, só vou dar uma palhinha, né? Professor universitário, sociólogo, político ligado ao movimento ambientalista, formado em Direito, estudante de Ciências Sociais, no momento da edição do Ato Institucional número 5, então é testemunha viva daquele período. Enfim, é uma das figuras emblemáticas da luta pela democracia no Brasil. Bem-vindo, uma honra te receber. List, como é que estão as atividades aí no Rio? Dá um oi para a gente aqui. Bem, o tema é eleição no Rio de Janeiro, imagina. Vamos falar das eleições. Olha, falar do Rio de Janeiro, política no Rio de Janeiro, primeira coisa, se a gente quiser ser realista, é falar na milícia. Metade da cidade é dominada pelas milícias. Isso levou décadas para até chegarmos nesse ponto. Não é novidade isso, já li várias vezes no jornal. O governo do Estado é acusado, está muito ligado aos milicianos. A prefeitura, bem menos. Mas eu gostaria de dizer, como primeira observação, o seguinte: os estudiosos das milícias no Rio de Janeiro, há muitos anos que mostram que a polícia, na base, está ligada às milícias. Eles começaram aprendendo, recebiam dinheiro para soltar, mas depois dessa relação, essa associação se tornou mais orgânica entre os bandidos das milícias e a polícia. Isso, digamos que não é muita novidade. Tem um professor da USP, chamado Bruno Paz Manso, escreveu um excelente livro chamado A República das Milícias. Excelente. Eu acho que muita gente que fala da política do Rio de Janeiro não conhece esse livro, devia começar lendo, porque esse, para mim, é o ponto de partida, porque eles elegem deputados, senadores e vereadores. Eles estão infiltrados em tudo. Para o executivo, menos, porque as pessoas tinham opinião em relação ao candidato a presidente. A influência menor. Mas, em relação a deputados e senadores, a maior parte do eleitorado não sabe muito bem para que serve isso, a influência, eles elegem o que eles querem. Infelizmente, na área também, você sabe que é sob ameaça de morte. Né? Tem que comprar gás com ele, transporte com ele, enfim, uma série de itens necessários ao dia a dia, ao consumo diário, eles começam a controlar e tem que comprar junto a eles. Então, a primeira coisa a dizer, esse panorama do Rio é um panorama difícil, triste, dramático, mas não podemos ignorar isso quando se fala em List, com base nisso que você está dizendo, né, pedra fundamental de análise de qualquer situação política no Rio de Janeiro, como é que você vê, né, o favoritismo do Eduardo Paes, agora o Ramagem, candidato do Bolsonaro, crescendo um pouco, agora as pessoas estão dizendo que ele tem um teto, né? E a candidatura do teu colega, do nosso amigo querido, o Tarcísio Mota. Vou chegar em 2 minutos. Só gostaria de dizer o seguinte: a relação da polícia com a milícia é muito conhecida, mas o que para mim foi novidade, e eu só descobri em 2018, campanha do Bolsonaro, foi quando o general Braga Neto foi nomeado interventor na segurança pública do Rio de Janeiro. Aí eu observei que ele só atacava traficante em favela, não atacava os milicianos, que continuaram se expandindo. Aí caiu a ficha, cara. Aí eu percebi que ele estava apoiando os milicianos ao combater os traficantes na favela. Quando o traficante era preso ou fugia, não há vazio, os milicianos entravam. Então, durante a gestão dele, aumentou a força territorial dos milicianos na cidade do Rio de Janeiro. Bom, que Bolsonaro é ligado às milícias, todo mundo sempre soube. Comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, vindo das organizações criminosas da milícia do Rio de Janeiro, principalmente. Então, Bolsonaro ligado às milícias não é novidade. Mas um general do Exército, realmente eu fiquei escandalizado. Confesso que eu tenho um lado ainda um pouco ingênuo, mas eu fiquei escandalizado. Bom, então, esse quadro que eu quero lhe dar é porque é importante a questão das milícias. Bem, em relação à atual situação, pelas pesquisas, o atual prefeito, Eduardo Paes, ele está
Ele é favorito, está quase com 50%, pouco menos. Então, pode ser um pouco menos, um pouco mais. Ele tem chance de ganhar o primeiro turno, mas, pelo que eu posso perceber, deve haver um segundo turno. Atualmente, o segundo lugar está com a extrema-direita, o delegado Ramage, que está sendo aí processado, quase processado, porque é deputado, enfim. Mas a situação dele em termos de corrupção e da BIM paralela, todo mundo sabe que ele está sendo acusado de manipulação e de crimes. Bom, finalmente, em terceiro lugar, está o professor Tarcísio Mota, que é uma figura muito querida na cidade, do PSOL, bem em terceiro lugar. Bem, é difícil prever se nós teremos no segundo turno do Eduardo Paes com o delegado Ramage ou se com o professor Tarcísio Mota, porque a tendência do Tarcísio Mota é crescer e a tendência do Ramage é cair, por causa do processo, etc. Então, o quadro ainda está indefinido. Estamos em julho, a eleição é final de outubro, enfim, segundo turno. Em outubro, ainda pode haver algumas modificações. Agora, é verdade que o prefeito é o grande candidato favorito. Ele tem um lado popular ou populista, se quiserem. Ele tem redes de apoio, além da política ou da administração, ele tem rede de apoio, por exemplo, na cultura popular. Ele vai a carnaval, acho que é ligado a, se não me engano, não é Mangueira, eu acho que é Império Serrano. Ele vai em todas. Vai em todas. Ele tem blocos de carnaval, e vários blocos de carnaval. Enfim. É uma figura que se fortaleceu, porque ele tem boa comunicação. Né? Popular, hein? Ele tem boa comunicação com o eleitor. Tem muita comunicação, ele é um tipo simpático, assim, pessoalmente simpático. Agora, a política da aliança dele sofreu um gravíssimo revés quando ele nomeou secretário o assassino da Marielle Franco. Isso realmente, hoje se sabe, estão presos. Os donos das milícias Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, os dois estão presos. Um foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o outro foi eleito deputado federal. São duas pessoas poderosas. E ele nomeou o deputado como secretário. Bom, deve ter se arrependido amargamente. Claro que na época ele não sabia, mas isso mostra o tipo de aliança que ele constrói. Tem muitos critérios, é o mínimo que se pode dizer. Então, isso daí também, ele, certamente na campanha, isso vai aparecer, né? Uma acusação, digamos assim. Então, ele é o candidato, pode ganhar o primeiro turno, mas eu acho que provavelmente teremos segundo turno. E, ao meu ver, há dúvida se o segundo lugar será o Ramage ou o Tarcísio. Você me disse aqui no bastidor, List, que tinha informações importantes sobre as eleições no Rio. Não sei se você já as disse ou tem alguma coisa a mais que você possa dizer. Não, é o quadro, informação geral, é o peso das milícias no resultado eleitoral. Porque eu acho que a grande mídia não leva isso muito em consideração. Tem regiões do Rio de Janeiro onde as pessoas não ousam votar em outro candidato que não for aquele indicado pela milícia. Isso distorce, deforma, isso destrói a ideia mesmo de uma eleição democrática. Eu acho que isso merecia mais pesquisas e mais denúncias por parte da grande imprensa. Agora, há um outro elemento que eu acho que vai ter peso, que eu acho que vai ter para o prefeito vantagem a curto prazo, uma enorme desvantagem a longo prazo. Isso também não está sendo falado pelo impacto eleitoral que vai ter, que é o novo estádio do Flamengo na periferia do centro do Rio de Janeiro, num lugar chamado Gasômetro. Bem, esse lugar, Gasômetro, ficou famoso, porque na época da ditadura militar, teve lá não sei se general ou brigadeiro, acho que foi o brigadeiro Bournier, tentou explodir e acusar os comunistas que explodiram. E não sei se você conhece essa história. E ele mandou o capitão Sérgio Macaco, que era conhecido por esse nome, fazer a explosão. Ele é ligado
as equipes de salvação na selva tinham experiência. E o capitão se recusou e foi demitido da aeronáutica. Esse cara é famoso no Rio de Janeiro. Foi demitido porque se recusou a botar uma bomba que ia explodir, matar um monte de gente. Era um terrorista. E depois ia acusar o terrorismo, jogar na culpa da esquerda, que lutava contra a ditadura militar, etc. Bem, esse capitão depois, do brigadeiro Eduardo Gomes, que era um ícone da aeronáutica, foi candidato a presidente, tentou reintegrar a aeronáutica e não conseguiu. Morreu sem conseguir. E o capitão Sérgio Macaco, já falecido, também não conseguiu ser reintegrado em vida à aeronáutica. Esse lugar é emblemático. Bom, é um lugar grande e ali pertence à Caixa Econômica Federal. O prefeito desapropriou por um valor menor do que a Caixa Econômica considera. Não vou entrar aqui em discussão de valores. O que eu quero dizer é o seguinte: a construção desse estádio vai provocar um caos na cidade, pelo trânsito, porque vai ali provocar engarrafamento na saída da ponte Rio-Niterói, no terminal Gentileza, que é o novo terminal que ele tem, no trânsito em direção ao centro da cidade. Enfim, vão construir também no terreno em frente o novo estacionamento. Tudo isso a 3 quilômetros. E já está tudo contratado? Quer dizer, vai acontecer? Não, isso aí é um projeto. Ele já desapropriou. Aliás, a desapropriação sui generis. Porque desapropriação, o Estado desapropria um bem privado em função do interesse público. Claro. E o Estado passa a ser o órgão expropriante, que vai administrar. Aí, o contrário, o Estado desapropria do outro, a prefeitura desapropria um bem público do governo federal para dar para a empresa privada. Benefício. Que é o Flamengo. Ou seja, é inteiramente contrário. E o prefeito vai ter que fazer obras de infraestrutura, paga por todo mundo, né? Não importa a sua filiação partidária ou simpatia clubística, todo mundo vai ter que pagar porque é obra da prefeitura. Então, essa situação vai ter um impacto muito grande a médio prazo, porque o prefeito reeleito provavelmente, vai ser candidato, já anunciou, vai ser candidato a governador daqui a 2 anos. E aí vai deixar como legado um caos no trânsito na cidade. Então, a médio prazo, isso vai ser muito prejudicial. Vamos acompanhar. Ulisses, eu queria dizer para você o seguinte: você está dando uma gravidade aqui dessa questão do estádio do Flamengo que eu desconhecia, e eu vou propor para a gente fazer um programa especial sobre isso mais adiante, para a gente discutir exatamente essa questão aí que me parece terrível, complicada, complexa para a cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Ulisses, você tá afiliado ao PSOL? Como é que está a sua vida política? Não, eu não tenho filiação partidária nenhuma. Você está sem filiação? Não, já há muitos anos que sou... Ah, é? Seu último partido foi o PT? Mas escrevo artigo, publico na imprensa alternativa, estou sempre contribuindo com análises políticas, opiniões, etc. Mas não estou ligado a partido nenhum. Dizer, mas está ligado à democracia. O professor Tarcísio Mota não é por razão partidária, é porque eu acho ele um ótimo candidato.